Chorando eu fiquei quando me deixou. Estou com frio e preciso desse amor. Seu like é o sol, sem dele eu não vivo. Vem amor e curte meu vídeo comigo. Fala, Xeratanga, desculpa pela voz aí, tá? Mas a gente está aqui para dar continuidade na questão do nosso assunto e mais uma vez, curte, compartilha, inscreva-se no nosso canal, pede para teus amigos se inscrever, que a gente depende desse apoio de vocês, tá? Bateu uma felicidade repentina aqui e aí eu quero compartilhar com vocês. E aí nesse vídeo nós vamos falar de biomas, parte 2, tá bom? E aí já que o nosso assunto é biomas, é a continuação do assunto chamado de biomas a nível mundial ou biomas mundiais, tá? Nós falamos de outros biomas em um vídeo anterior e agora vamos falar em outros biomas. Em um outro momento também a gente vai citar sobre biomas brasileiros, os impactos ambientais que afetam cada bioma, tá bom? Então vamos lá, agora nós vamos falar de um outro bioma chamado de savanas. Normalmente, né, quando você vai falar de savana, a sua cabeça, a sua mentalidade sempre remete às savanas africanas. Mas você tem que lembrar, por exemplo, que não tem só savana lá na África. Aqui dentro do Brasil também tem savana. Como, por exemplo, tem o cerrado e também tem o a caatinga, que é um tipo de savana aqui dentro do Brasil. E aí uma das primeiras coisas que eu te chamo a atenção em relação à savana ou às savanas são as suas características vegetais. Vamos lembrar das características vegetais. Ou a vegetação das savanas. Tipo de vegetação. Vegetação caducifólia, caduca, casca grossa por fora, né? Ela é tortuosa, abortiva, casca, né? Bastante grossa e os galhos bastante retorcidos. Você não deve esquecer aí dessa situação. Além do mais, ela é uma vegetação xerófita. Por que ela é xerófita? Porque ela é adaptada a uma condição de seca, de escassez de água. Também é um tipo de vegetação que nós vamos chamar de ramificada, que a raiz ela se desenvolve bastante, no caso, para baixo da terra. E por que essa raiz ela se desenvolve dessa maneira, professor? Porque essa raiz ela serve para levar uma água ou para levar água quando ocorre a chuva nessa região. Lembra que as savanas ela tem uma oscilação, que vamos dizer assim, pluviométrica, né, bem grande. O que é isso? Ela tem uma escassez de chuva, né, ao longo do ano. E aí, dos poucos momentos que chove, aquela raiz, aquele vegetal vai levar o que nós vamos chamar água para o lençol freático. Tanto que tem uma situação que você aí deve lembrar em relação ao Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Por que é conhecido como a caixa d'água do Brasil? E também é conhecido como uma floresta de cabeça para baixo. Porque esse tipo de vegetação, a raiz se desenvolve mais. E aí está acontecendo um problema lá no Cerrado brasileiro, é que a turma está tirando, por exemplo, o agronegócio está tirando a cobertura vegetal natural daquela região, substituindo ela e colocando a soja. Só que a soja, ela tem uma raiz bem pequenininha, bem pequena mesmo. Ela não dá conta de levar a água para o lençol freático, né? E aí, portanto, se eu não tenho aquela raiz que levava a água para o lençol freático, que é da vegetação ramificada, automaticamente ocorre o processo chamado de lixiviação. A água ela vai ser lavada, causando um processo de erosão, né? Ali no bioma do Cerrado. Mas isso ocorre também, a maioria das savanas é dessa maneira, mas aqui no Cerrado brasileiro é bem específico. Inclusive, lá, devido à substituição da cobertura vegetal natural pela soja, já como eu falei para vocês, a soja tem uma raiz bem pequenininha, tão pequenininha que ela é o cucuim. O que é o cucuim? É o piolho que vive lá no saco do cucuim, de tão pequenininha que é. E aí o que acontece? Lá está sendo retirada a cobertura vegetal natural para introduzir a soja. Então, se eu estou introduzindo a soja, não tem mais a vegetação natural, quando chove, a água não vai para o lençol freático. E aí, se essa água não vai para o lençol freático, está diminuindo os reservatórios de água lá do centro-oeste, no caso, naquela região ali do Cerrado. E como ali no Cerrado está a nascente, vamos dizer assim, dos afluentes brasileiros, o que são os afluentes, né? Os principais afluentes brasileiros. Os afluentes são aqueles rios menores que vão desaguar dentro de uma bacia hidrográfica. E como deságua dentro de uma bacia hidrográfica, né, está diminuindo então o volume de água das bacias hidrográficas. Então, automaticamente está contribuindo para a crise hídrica dentro do Brasil. Olha como é importante você entender essa vegetação. Então, uma vegetação ramificada,
uma vegetação caducifólia, uma vegetação xerófita. Você não deve esquecer também que é uma vegetação cactácea, porque tem cactos pelo meio, e também tem as gramíneas. É o tipo de vegetação que nós vamos chamar lá, né, do cerrado, não só do cerrado, mas como também de toda a savana. Então fica de olho que você não pode passar batido nessa situação. E aí você tem que lembrar, no caso das savanas, além de ter a oscilação pluviométrica, tem um clima que é muito comum naquela região, que é o clima que nós vamos chamar tropical continental, né? Os climas tropicais continentais são os característicos ali das savanas. Além disso, você tem que entender os impactos ambientais que afetam aquela região, como já foi elucidado aqui para você. E quais impactos ambientais são esses, professor? A agricultura, como já citei a situação da soja no Cerrado brasileiro, mas também nós temos no caso na Caatinga, que na Caatinga eu tenho desenvolvimento do agronegócio, como também eu tenho lá a região do Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que também vive da sojicultura e que desenvolve a sojicultura. Então tem a agricultura que impacta essa região, sem contar que eu tenho também aí, é necessário elucidar a prática da monocultura, que é uma única espécie vegetal em uma grande área. Além do mais, eu tenho a pecuária, que causa a compactação do solo, né? O gado andou, compactou o solo, impediu que a água infiltre ali para o lençol freático. A situação das queimadas, você tem que lembrar de um detalhe importantíssimo aí, é que a queimada, quando ela é natural, ela é extremamente boa. Mas a queimada, quando ela é provocada pelo homem, tipo que não tem um controle, ela é prejudicial, no caso, para esse tipo de bioma. Eu tenho a expansão urbana, porque muitas áreas ali estão sendo ocupadas, né? Vamos dizer, estão sendo urbanizadas. Eu tenho a poluição, no caso dos rios nessa região. Além do mais, eu tenho a situação da caça, que é o impacto ambiental que afeta as savanas. Então, fica de olho que savanas é um bioma muito comum cair dentro da tua prova, principalmente a Caatinga e o Cerrado, tá? E não esquece, por favor, já engatando aqui a minha voz. Não esquece que aqui dentro do Brasil nós temos 2 hotspots. O que é um hotspot? É um habitat, né, que tem uma grande variedade de espécies animais e vegetais, né, e que depende daquele bioma ali, que estão ameaçados de extinção. E aí dentro do Brasil existem 2 hotspots, que no caso vem ser o Cerrado e vem ser a Mata Atlântica. E aí se eu falo para você de hotspot, por que eu te digo isso? Porque toda vez que você olhar no texto base, estiver se referindo, no caso lá, hotspot, você já vai eliminar 3 alternativas. E você fica em dúvida entre o Cerrado e a Mata Atlântica. E se você ficou em dúvida entre o Cerrado e a Mata Atlântica, para você achar a resposta, você vai aonde? Na questão do clima, né? O clima lá da Mata Atlântica, você vai ter o clima tropical, algumas vezes tropical litorâneo, e no Cerrado você vai ter o clima tropical continental, ou como aqui no Brasil chamam de tropical típico. Então fica de olho, importantíssimo para você, uma super dica que eu estou te dando. E agora vamos falar de um outro bioma, que é o bioma chamado de pradárias, que aqui no Brasil está localizado no sul do Brasil, que também é chamado de coxilhas ou pampas, né? Se confunde, na verdade, aí esses nomes. Então vamos lá, as pradárias. Característica da vegetação, é uma vegetação composta por gramíneas, por gramas, tá? Ou por vegetação que eu vou chamar também herbácea. A herbácea é aquela que é a folha, mais folha do que caule. No caso é a folha, a raiz ali praticamente, tá? Uma vegetação herbácea. Nas pradárias, eu tenho o clima normalmente temperados, que eu vou chamar temperados continentais. Além do clima temperados continentais, também nas pradárias, eu vou ter o que nós vamos chamar uma redução dos índices pluviométricos. O que é isso? A quantidade de chuva. Não esquece dessa situação. Além de que você tem que lembrar os impactos ambientais que afetam aquela região. E quais impactos ambientais são esses, professor? A pecuária, que causa a compactação do solo, a retirada da cobertura vegetal para a introdução de novas espécies vegetais. E aí quando eu tenho a retirada da cobertura vegetal para introduzir uma nova espécie vegetal, eu vou chamar para esse processo que é de silvicultura. Não passa batido. Silvicultura. Pelo amor da Zazá, não esquece dessa situação. Além de eu ter a silvicultura, como impacto ambiental, eu também tenho a agricultura, eu tenho as queimadas e tenho também a questão das erosões, como ocorre lá no sul do Brasil, o processo chamado de arenização. E aí, para dados a gente está passando, e agora vamos passar para um outro bioma fundamental para você, que é um bioma chamado de desertos, né? Desertos, características lá do deserto, o clima do deserto
ele é quente durante o dia e muito frio, na verdade. Mas por que tem essa característica, professor, né, de quente durante o dia e muito frio ali à noite? Justamente porque o deserto ele é bastante arenoso e durante o dia inteiro, né, aquele solo arenoso ele absorve ali a temperatura. E aí você deve lembrar também que o deserto um dia ali ele foi o quê? Mar. Professor, mas como é que a gente como é que a gente consegue comprovar que um dia o deserto foi mar? A gente consegue comprovar porque se a gente fizer uma análise, por exemplo, das condições lá do deserto, a gente vai encontrar muitos elementos, né, vestígios arqueológicos, né, semelhantes ao mar, tá bom? Então a gente não vai aprofundar esse assunto porque não é o principal. Mas se tu quiser, deixa aqui que a gente grava um vídeo sobre isso para você. Outra característica do deserto é a questão, no caso, da escassez de água. O deserto tem água? Tem em algumas regiões, que é chamado de oásis. Normalmente esses oásis, né, onde tem água, essas áreas são compradas por pessoas que têm uma grana bem legal. E ali ele consegue desenvolver um tipo de agricultura e faz o sistema de irrigação naquela localidade. Então ali eu tenho a questão da escassez da água, eu tenho a amplitude térmica, que é essa variação de temperatura. Você deve lembrar que a vegetação ela é abortiva, tortona, ela é também, no caso ali, cactácea, ela é xerófita e ela é o que? Ramificada. Não esquece das características vegetais aí do deserto, tá bom? Outra coisa que você deve lembrar bastante, que eu estou frisando aqui para vocês, é a questão dos impactos ambientais. Égua, como diz o paraense, égua. Mas tem impacto ambiental no deserto? Tem. Quais impactos ambientais? Por exemplo, a agricultura. Mas a agricultura onde no deserto? Né? Onde no deserto tem lá a agricultura? A agricultura, por exemplo, no deserto, ela se desenvolve justamente naquela região chamada de oásis. Aquelas áreas que tem água, que normalmente é comprado por uma pessoa rica, ele desenvolve a agricultura ali. Além da agricultura, tem também a situação das queimadas. Além das queimadas, tem um processo chamado de desertificação. E aí eu te chamo, né, atenção para uma situação muito importante que você não deve esquecer. Porque às vezes você faz confusão com desertificação, savanização e arenização. Você tem que lembrar que esses fenômenos estão intimamente ligados à situação climática. Então, toda vez que você for resolver uma situação, né, você tem que entender que a desertificação está normalmente vinculada ao clima árido, né, ou semi-árido, ou clima tropicais. Toda vez, por exemplo, que eu tenho o que eu vou chamar o processo de savanização, eu tenho essa savanização relacionada ao clima, vamos chamar assim, ao clima equatorial, né, quente e úmido, ou o clima que nós vamos chamar tropicais ou tropicais litorâneos em algumas situações. E aí toda vez que ocorre a arenização está localizada ou está relacionada ao climas tropicais continentais ou subtropicais. Olha a dica que eu estou te dando, você não encontra isso em livros, em algumas situações por aí. Então fica de olho para não esquecer. Então eu tenho a desertificação, as queimadas, a agricultura, tá? Que é um impacto ambiental muito grande que tem naquela região. Então não esquece, por favor, dessa situação. E aí agora nós vamos passar para um outro bioma, que é o bioma chamado de Chaparral, Maquis ou Mediterrâneo. É porque na tua prova pode aparecer assim, Chaparral, Maquis ou Mediterrâneo. É a mesma coisa, se refere à mesma situação. Característica da vegetação, né, do Chaparral, Maquis ou Mediterrâneo. Característica é que ela é uma vegetação xerófita, adaptada a uma condição de seca, são arbustos, portanto é arbustivas, caducifólia também porque é caduca, tem a casca grossa ali por fora. Além do mais, você deve lembrar, por exemplo, do clima, né? No clima do Chaparral, do Mediterrâneo ou do Maquis, que é o clima que nós vamos chamar temperado mediterrâneo. Você não deve esquecer dessa situação. E além disso, você tem os impactos ambientais que afetam esse tipo de bioma. Quais impactos ambientais? A exploração madeireira, porque as pessoas tiram a madeira ali para poder utilizar em determinadas atividades. Eu tenho a questão da agricultura, porque a exemplo disso eu tenho a plantação, por exemplo, de olivas em algumas áreas, e isso causa o desmatamento. A ovinocultura como diz o paraense, mas a ovinocultura, que a ovinocultura é a criação de ovo? Não é a criação de ovo, doido, é a criação de ovelhas. A criação de ovelhas para poder tirar o quê? A famosa
lã, tá bom? Então tá lá a criação de ovelhas, a ovinocultura, sem contar também que eu tenho a caprinocultura, eu tenho outro impacto ambiental, lembrando que caprinocultura é a criação de cabras, tá? O fogo que também afeta esse bioma, além do fogo, o processo de desertificação. Queridos, então biomas, a gente está encerrando por aqui biomas a nível mundial. A gente vai postar um outro vídeo falando sobre biomas brasileiros e os impactos ambientais que afetam os biomas brasileiros. Um abração desde a Amazônia, dê a força pra gente, compartilha, né? E chama teus amigos para dar esse apoio para nós. Valeu e até mais.